Vamos abrir Mateus 10, 26. Portanto, não tenho medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. 10, 26, gente. O que lhes digo às escuras, de repente não há plena luz. O que é dito para vocês, ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão, sem consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem muito mais do que pardais. E aqui é interessante porque o próprio Salmo fala que a gente não deve temer nada em qualquer situação. Então não há qualquer motivo para que a gente tenha temor, igrejas fechadas. A tecnologia ela ajuda muito em muitas situações para espalhar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo acaba sendo um veneno, porque pessoas às vezes não param para refletir sobre aquilo e tudo que é recebido as pessoas tomam como uma verdade. É terrível. Pessoas às vezes ficam depressivas. No domingo, logo depois que acabou as eleições, eu recebi uma pilha, dezenas de mensagens de pessoas falando das diversas coisas. E eu falei, gente, nosso Deus permanece sentado no trono dele. E a crise de pessimismo, a crise de o que temer, se nós precisamos é que o Senhor cada vez mais. Né? E às vezes a gente fica perplexo, Senhor. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí, tantas situações, tantas preocupações que nós temos na nossa vida, e que muitas delas nem vêm a chegar realmente a acontecer. E aí, por isso que a gente utiliza até a preocupação, porque a gente tem uma situação que nos levamos a pensar de forma negativa diante de fatos que em muitos momentos elas não acontecem. Já existe até estudos relacionados a isso, sobre a mente humana, como ela fabrica preocupações em excesso e que menos de 10% dela vai acontecer. E aí nós temos um Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nada está fora do controle dele. Mas mesmo assim, o servo de Deus não aprende e acaba entrando numa situação de excessivo, naquele temor, naquele excessivo que a gente chama de ansiedade, entramos numa situação ao qual Deus não se agrada, e nós continuamos nas mãos dele, nos braços do Senhor. E assim nós escolhemos algumas passagens aqui, no capítulo 11, versículo 16 ao 19, capítulo 11, versículo 16 ao 19. E aqui Jesus ele vai falar sobre algo também impressionante. Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Foi ver João, no caso João Batista, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam que ele tem demônio. Depois veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. E aqui Jesus ele condena a diferença das pessoas. João Batista, ele jejuava muito, procurava praticamente quase que não comia. E aí, mesmo assim, o povo falava que simplesmente ele tinha demônio. Jesus já participava das festividades como forma também como uma missão para trazer pessoas para o Evangelho.
E também falava o quê? Que ele era comilão, que ele bebia muito. E aí, sabe o que a gente precisa entender? Então, assim, não importava João ou Jesus. Se um comia, né, era criticado. Se também não comia, era criticado. E aí, o que a gente acaba entendendo nisso? Se nós estamos aqui, nos dias de hoje, nos nossos dias, você não está livre de receber críticas. Mas aí, como a gente deve conviver com isso? Fechando nossos ouvidos. Aquilo que não edifica, aquilo que não soma, aquilo que vai te entristecer, não ouvir. Porque uma coisa é certa, independente do que você faça, tanto do lado bom, positivo, mesmo assim vão te criticar, porque o ser humano acaba te julgando no instante. E aí nós precisamos, às vezes, mudar o nosso rótulo, qual o nosso rótulo, o nosso pensamento. Eu tenho que estar o quê? Alegre ou tentar extrair qualidade daquelas pessoas que nos rodeiam. Porque se você o tempo todo, você é um crítico, você vai afastar cada vez mais as pessoas de você. E Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para que a gente seja bênção na vida do outro. Né? E a gente vai para duas pessoas de Deus. E que mesmo assim a gente consegue perceber o quê? Tanto João Batista quanto Cristo, em situações opostas, mesmo assim recebendo críticas. Quem somos nós para estarmos isentos disso? Né? E a gente não está livre disso. Por isso que o Senhor nos ensina o quê? As críticas, as pedradas, tudo aquilo que você imaginar pode virão. Mas existe uma forma de você caminhar diante de tudo isso, sim. Você faz escolhas as quais você ouve ou não. Porque ao ouvir, você tem a capacidade para fazer com que isso seja fechado. Porque se você é aquele que procura saber tudo aquilo, né? Amanda, o Felipe, enfim, qualquer um, a Alexandra, em qualquer lugar que você esteja, se vocês estiverem abertos para ouvir qualquer tipo, vou falar de você, desculpa. Aí o inimigo vai usar pessoas para entristecer você, para que você venha desanimar. Vocês pensam que a gente, né, a gente é professor que deve, acho que isso vem o tempo todo, mas infelizmente eu não sei porque eu não sei porque a gente simplesmente fecha os ouvidos para isso. Porque se a gente abrir os ouvidos para determinadas coisas, você vai ficar entristecido, você vai perder amizades, você vai ficar o tempo todo envolvido nessas questões, e eu não chamo para isso. Né? E no capítulo 14, versículo 22 ao 33, de Mateus 14, versículo 22 ao 33, a gente está sendo bem breve hoje para orar, tá? Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: então venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E aqui a gente tem uma questão, porque a gente, em muitos momentos, nós paramos de olhar para Jesus, né? E as situações acabam acontecendo. Mas também chama a atenção que eles veem, pensam no fantasma, mas ninguém morre. É engraçado. Acho que não tinha como morrer, né? Dentro do barco, só para descontrair. E aqui chama muita atenção que aqui Pedro, ele é ousado, ele quer viver um novo. E nós às vezes clamamos ao Senhor: Senhor, faça um novo na minha vida. Mas a gente continua na mesma rotina diária. Senhor, faça um novo.
mas você não sai daquilo que se tornou rotina na tua própria vida. E a gente precisa, com o Pedro, ele foi ousado: Senhor, eu quero viver o novo, eu quero participar disso que tu está fazendo, tu está andando sobre as águas, eu quero também andar sobre as águas. E a gente quer novidade de vida. Senhor, eu estou passado, minha vida é uma rotina, a minha vida não muda. E a gente precisa, às vezes, tomar determinados passos para que o novo de Deus venha acontecer sobre nós. Né? Mas a gente não faz isso. Mas a gente continua pedindo assim: o Senhor faça o novo para cada um de nós. E aí, viva o que nunca viveu antes, seja ousado, faça sempre algo que edifique o reino, algo que venha edificar pessoas. Outro dia, eu comentei com uma irmãzinha, e diante dessa situação, ela falou assim: ela foi uma aluna antiga, e ela falou assim: poxa, mas minha vida parece que não muda, parece como se eu estivesse em círculos, né? Nada muda. E eu falei para ela: faz algo que me edifique. Ela falou: me dá uma sugestão. Eu expliquei isso. Eu falei: hoje, faça o exercício com você mesmo. Todas as pessoas que você se deparar na tua dia, todos os dias, tudo que você vê de bom nessa pessoa, você passa a fazer. Falar, expressar. Sabe, Felipe? Depois de uma semana, sabe que ela falou para mim: caramba, aquilo me fez bem. E por que a gente às vezes não faz isso? Nós nos habituamos a criticar, e a gente às vezes para elogiar, a gente não faz. Só que toda vez que a palavra nos fala o seguinte: toda vez que você emite algo que vem edificar o outro, o próprio Deus traz esse texto para você. E a gente acaba não fazendo. Né? E aí, algumas sugestões, e eu convido a igreja. Quando eu falo igreja, cada um de vocês está. Todos nós somos imperfeitos, carecendo da infinita misericórdia de Deus. Nós precisamos de algumas posturas para que algo novo, que nunca aconteceu, venha acontecer de forma diferente. E algumas sugestões: elogie mais, critique menos. Isso é um exercício. Tá? Foque no que importa, priorize o seu tempo. Gente, o tempo é preciosíssimo. E a gente, às vezes, nós acordamos nos deparando com situações que, quando a gente vê, tomou metade do nosso dia e a gente não fez algo que era precioso. Isso é beleza, coisas que, bem, isso aqui é prioridade na minha vida, então vou começar a fazer isso, começar a fazer aquilo. Deixe as coisas desnecessárias no final do dia. Se elas vierem a ter tempo, elas serão feitas, mas você priorizou aquilo que era importante. Né? Planeje a sua vida de acordo com as promessas de Deus. Se Deus prometeu algo, foque naquilo. Lembra que era daquele versículo que eu costumo falar muito? Quero trazer lembrança aquilo que me dá esperança. Foque nisso. Não deixe tua mente ficar pensando: que fulano de tal, em 1900 falava isso, falava aquilo. Limpe teu coração de coisas que não vêm edificar para a vida. Né? Se relacione diferente, seja mais atencioso. Hoje é um bem que está sendo perdido. A atenção para as pessoas. As pessoas mal olham uma para as outras porque elas estão ligadas tão grandes, de forma tão intensa, nos aparelhos, que a gente às vezes não consegue olhar para o próximo. A pessoa está falando, e a sensação que a outra está ali ouvindo, ela está ouvindo, mas está ficando um lado sem o outro. Se você começar a fazer coisas diferentes, você vai ver que o próprio Deus vai mudando também algumas situações na nossa vida. A gente precisa disso. E a atenção é um bem escasso nos dias de hoje. Né? Pense no positivo, no que é bom, no que edifica. Gente, se tiver pensamento ruim, será que vai acontecer isso? Será que a fulano de tal está falando isso de mim? Gente, deixa eu falar. Precisamos encher nossa mente no que edifica, no que soma, no que é bom. Né? Que
criações que se tornem hábito e se tornem modo de vida. Quando nós falamos que aceitamos o Senhor e a nossa vida agora é amparada por Ele, e a gente às vezes não se detém disso. Por quê? Porque simplesmente nós somos levados em situações que a gente, o estilo de vida tem que ser mudado. Bem, se você sabe que, poxa, eu só tenho hoje, eu tenho dificuldade para elogiar, minha vida é de crítica, então eu vou agora fazer o quê? Vou fazer um esforço para que isso seja rompido. E aí já vamos para a parte da ciência, tá? A parte da ciência, o que ela não mostra? Se você se esforça hoje a ser uma pessoa atenciosa, uma pessoa que não murmura, uma pessoa que está sempre elogiando, uma pessoa que está evitando a crítica, você se esforça no primeiro dia, no segundo dia você também tem, no terceiro dia, aquilo vai se tornar um hábito e se torna um estilo de vida. E isso a própria psicologia tem falado. Que a gente precisa se forçar a fazer algo até que aquilo que se torne um hábito. E aquele hábito ele se torna um estilo de vida que acaba marcando uma marca registrada, fazendo como se torne uma marca registrada na tua própria vida. Então, a Bíblia, ela nos relata, ela nos mostra, e a gente precisa tentar fazer aquilo que ela tem nos aconselhado, porque senão nós vamos ouvir e aí vai se tornar uma parte teórica e não simplesmente algo que você queira incorporar no estilo de vida e Deus está sinalizando algo que queremos fazer bem. Mas a gente, em muitos momentos, a gente acaba não fazendo. Né? É necessário que a gente saia da rotina, que a gente ouse fazer o que é bom, o que vai fazer bem. E nem sempre você deve pensar em você, mas o bem que você pode fazer ao outro. Você pode não estar bem hoje, mas eu tenho certeza que se eu fizer um elogio para alguma qualidade que o filho tem, ele vai se sentir feliz e, em contrapartida, o próprio Deus vai fazer com que a minha vida seja edificada em tudo isso. Então, nós precisamos desse